Caros amigos Bnei Noah, dos estudos sobre matrimônio, relacionamentos e intimidade sexual paranoídas que você terá aqui no canal na Torá. Na aula de hoje vamos abordar agora um tema um pouco delicado que é a prostituição, se é permitido pela Torá, se não é permitido. Vamos ver na Torá qual é a vontade de Deus sobre esta questão, veremos se encontramos algo, se há diferença entre judeus e não judeus a respeito deste tema. Muito bem, este tema é um tanto sensível. Vamos passo a passo com um pouco mais de profundidade, veremos dentro dos versículos da Torá o que realmente nos é informado, o que nos disse nossos sábios a respeito deste tema, o que Deus quer para os Bnei Noah. Primeira história que veremos e é provavelmente a mais importante a respeito desta questão. Encontramos na Torá a história de Judá. Este era filho de Jacó, de Judá surge o reinado do povo de Israel, reinado de Davi, de Salomão e do Messias, então estamos falando de alguém muito elevado espiritualmente. Os filhos de Judá se casaram com Tamar, estes foram mortos pelo Eterno por derramar sêmen em vão, isto ainda será motivo de outro vídeo. Tamar ficando viúva ainda tinha direito de se casar com outro filho de Judá, como era o costume da época, no entanto o filho que Judá tinha era muito jovem. Foi pedido a Tamar que aguardasse, porém ela viu que não poderia esperar. Tamar se arrumou e ficou em uma rua onde Judá iria passar. Ele pensou que ela era uma prostituta, ela não era, mas ele pensou que era. Lhe ofereceu dinheiro para ter relação com ela, fizeram um acordo e tiveram esta relação, ela engravidou e o fruto desta gravidez foi Zera e Peretes. Estes são os patriarcas de Davi, Salomão e Machia. Vamos focar no recorte de história que ele pensa que Tamar era prostituta. Ela era prostituta? Não. Obviamente que não, mas foi o que ele pensou. Alguns comentaristas dizem que daí podemos inferir que para Bnei Noah é lícito a atividade de prostituição, ponto número 1. O ponto número 2 é que esta atividade toda mulher estivesse fazendo. Não. Falaremos em outro vídeo sobre a intimidade sexual entre homens e mulheres que não seja prostituição, o caso que um jovem se encontra com uma jovem em um espaço social e socializante, antigamente chamado de discoteca, passam a noite juntos e depois se vão. Não existe um versículo específico contra tal ato para um Bnei Noah, então não podemos dizer que está proibido e agora já está proibido. Para um judeu é expressamente e claramente proibido uma coisa assim. É sabido que se um judeu deseja uma mulher deve se casar com ela, com todas as regras matrimoniais de acordo com a Alahá, lei judia, mas estamos falando para Bnei Noah. Maimônides explica esta questão de forma muito simples. Antes da entrega da Torá em que todos eram Bnei Noah, um homem se encontrava com uma mulher, ele queria, ela queria, acertavam um valor, negociavam, ele pagava ela e estava tudo bem. Com a entrega da Torá no Monte Sinai ao povo hebreu, Deus proíbe esta atividade. Deve se casar conforme a lei divina, levando em consideração questão cerimonial concreta e também espiritual, mas isso para o povo judeu, para não-judeus nada mudou que antes da entrega da Torá. Então está permitido? Sim. Devemos investir nesta atividade? Não. Como ainda veremos em outras aulas, todo o conceito de promiscuidade destrói a sociedade bem como o próprio ser humano, então não é uma atividade que uma mulher deve investir e buscar ter lucro, também o homem não deve buscar se prostituir nem ter lucros com tal atividade, visto que ao fim esta corrompe a sociedade e lhe causa degeneração e destruição. A Torá diz, não haverá prostitutas e nem prostitutos no meio de Israel. Neste versículo diz 2 vezes ao povo de Israel, esta expresso claramente que é para o povo judeu. Temos outra perspectiva quanto à história de Judá e Tamar. No Talmud os sábios nos explicam que Judá, quando soube da gravidez de Tamar, a julgou para a morte. Isso está escrito direto na Torá. Se a prostituição não era proibido, estava permitido, por que ele a quis matar? Os sábios dizem que sim. O filho de Noé, muitos anos antes ensinavam as 7 leis, deixou claro que se uma mulher tivesse uma relação com idólatra deveria ser apedrejada. Isso é um decreto de Sem, filho de Noé, e isso nunca mudou até os dias de hoje. Judá imaginou que Tamar pudera ter relação com idólatra e não com alguém da casa de Jacó, então deveria matá-la, pelo decreto muito antigo. Tamar era da geração de Sem, sabia do decreto, sentia que não se casaria com o jovem. Judá pensou, ela não esperou para se casar com o terceiro filho como prometido, devemos matá-la, ela teve relações com um idólatra, devemos matá-la. O final da história nos leva ao início da história. Estava proibido?
Estava permitido? Não podemos dizer que proibido, por um versículo, mas destruir a família, a sociedade, a espiritualidade e o próprio ser humano, não é uma atividade positiva nem para homens e nem para mulheres. Para finalizar, vemos que, quando Jacó antes de morrer chamou seus filhos para a bênção final, Judá neste momento teve medo que seu pai lhe falasse mal por causa de Tamar e o ocorrido. Então vemos que, embora permitido, Judá estava preocupado, porque não era uma atividade nobre, muito correta, tinha medo que seu pai lhe advertisse, no entanto Jacó não o advertiu e o abençoou. A Torá disse que Judá se desviou do caminho da retitude, da modéstia do recato. Existe um versículo que proíba a prostituição para Bnei Noa? Não, não existe. Existem versículos contra a prostituição para os judeus exclusivamente. O caso em que um homem e uma mulher se encontram mas não há condições monetárias para o tal encontro, não se trata de prostituição. Mas agora, Judá estava contente com o ocorrido? Não, não estava, ele ficou preocupado, e os sábios nos informam que ele se desviou da retidão. Podemos dizer que é proibido? Não. Dizemos que é adequado? Também não.